Jesus. Dou graças ao Senhor. Primeira reunião do ano. Aleluia. Pela misericórdia e graça do Senhor, estamos vivos, irmãos. Amém? Reunidos aqui no nome do Senhor mais uma vez, né? Para a gente escutar um pouco mais do Senhor, ser mais encorajado. Esse ano a gente se entregar mais um pouco ao Senhor. O Senhor ganhar mais um pouco de nós. Começou essa boa obra quando a gente creu. E o Senhor está trabalhando cada dia mais na gente, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, no reunir, no servir, no pregar o Evangelho. O Senhor está trabalhando em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E nada melhor do que começar no amor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está iniciando o ano e o Senhor já está querendo mostrar para nós qual é o caminho. Qual é a maneira da gente viver a vida da igreja, né? Qual é a maneira da gente viver a vida cristã normal? É viver pelo amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a primeira mensagem desse alimento diário, né? O novo alimento diário. Ministério da Nova Aliança. Louvado seja o nome do Senhor. E o título geral é Como Lidar com o Dinheiro. E essa semana, né, fala sobre esse título aqui, né? Vamos ler, irmãos? Se não tiver amor, nada serei. Mais uma vez. Se não tiver amor, nada serei. Vamos ler 1 Coríntios. Você está alegre de estar aqui na reunião? Amém. Senhor Jesus! Reunir, irmãos, a gente precisa reunir com alegria, né? O irmão ele falou numa das mensagens que eu ouvi, se eu não tenho prazer em reunir, eu vou deixar de reunir. Eu preciso encontrar o prazer de reunir. E sabe qual é o prazer de reunir? É que o Senhor está no nosso meio. Amém. Senhor Jesus, é a palavra do Senhor, são os irmãos, né? É sermos encorajados, encorajar uns aos outros. Irmãos, reunir é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então, 1 Coríntios capítulo 3. 13, isso, amém. 1 Coríntios capítulo 13. A gente vai ler do 1 ao 7, amém? Diz o que, irmãos? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, sim, tamanha fé, sim, nada serei. Sim, sim. Ser queimado. Nada disso me aproveitará. Amém. O amor não arde. Sim. Não. Não. É verdade. Senhor Jesus. Senhor. Não se ressente do mal. Se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jamais acaba. Irmãos, final no verso 7 diz, tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Tudo, irmãos. Não é alguma coisa. É tudo. No final aqui, creio que Paulo está falando desse amor aperfeiçoado em nós. Porque é o tudo. É o tudo. Aquele que é aperfeiçoado, ele tem a experiência no tudo. Então, no final ele diz, tudo sofre.
tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Louvado seja o nome do Senhor. Então o irmão ele começa falando no alimento diário, né, sobre a questão dos dons espirituais, né? Ali em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 1, ele diz assim, ó: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então o Senhor não quer que a gente seja ignorante com respeito aos dons espirituais. É preciso a gente saber o que são os dons espirituais. E aí ele diz aqui assim, ó, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aí o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito, a fé. E a outro no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. Capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E daí em diante Paulo começa a mostrar que os exercícios desses dons, ele compara como o funcionamento dos membros em um corpo. Que assim como os membros do corpo, eles cooperam para a expressão do corpo, para o funcionamento normal do corpo, esses dons também são para o funcionamento normal do corpo de Cristo, que é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, ó, no capítulo 12 ainda, o verso 27 diz o quê? Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Você é um membro do corpo de Cristo, amém? Individualmente você é um membro. O máximo que eu sou um membro. O máximo que você é um membro. E juntos, coletivamente, nós somos o corpo de Cristo nesta cidade. Amém? Não são nós que estamos reunidos aqui, mas todos os filhos de Deus na cidade de Campina Grande são o corpo de Cristo nesta cidade. E em toda a terra, o corpo de Cristo em sua plena expressão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, os irmãos? Estão bem claros disso? Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz o verso 28, ó. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Aí verso 29. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Você tem procurado os dons diante do Senhor? Porque aqui está dizendo que a gente precisa procurar com zelo os melhores dons. Quem nos concede é o Espírito, irmãos. Mas é a medida que a gente busca. Então você busca diante do Senhor e o Espírito lhe concede aqueles dons ou aquele dom que o Senhor lhe chamou para funcionar no seu corpo, que é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Para quê? Para que haja uma mútua cooperação para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Mas entre os coríntios estava havendo problemas. Por quê? Porque eles estavam exercitando os dons de qualquer maneira. Uns exercitavam para a sua própria edificação, para ser bem visto, para ver que esse dom era melhor que o outro. Esse dom é mais superior em relação a esse. Ó, eu falo mais línguas do que você. Os irmãos percebem? Então isso estava causando o quê? Uma certa confusão, quando é para haver edificação, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
Abra aí 1 Coríntios capítulo 8. Verso 1 e verso 3. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 e verso 3. Olha o verso 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do... A parte última. O saber ensoberbece, mas o amor... O que é que edifica? O amor. Está vendo aí? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E o verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Irmãos, aquele que ama a Deus, esse é conhecido por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Por que é que eu falei isso? Porque Paulo, no capítulo 13, ele vai começar a falar do amor. Que é justamente a questão dessa mensagem. Então, no capítulo 12, ele terminou assim, ó. Ele não desencorajou quanto à questão dos dons. Pelo contrário, ele encorajou. Ele disse, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí o verso 13, ele diz assim, ó. Para terminar, ele diz assim, ó. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Um caminho sobremodo excelente. O caminho a gente sabe que é para a gente se conduzir, sim ou não? Não é para a gente andar? Não é para a gente se conduzir? Pronto, então Paulo disse, agora eu mostro para vocês um caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse? Para que vocês possam buscar seus dons e para que você possa usá-los. É pelo amor. Amém? Aí ele diz assim, ó, irmãos, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Então Paulo está dizendo que só existem duas linguagens no universo. A língua dos homens e a língua dos anjos. A língua dos homens são os dialetos, que começaram lá em Gênesis capítulo 10, quando aqueles 3 descendentes de Noé povoaram toda a terra. E ali veio toda aquela pós de Babel, né? Toda aquela geração de linguagens diferentes. Língua dos homens. Atos capítulo 2 vai falar o quê? Que a manifestação do Espírito Santo ali no dia de Pentecoste foi que os galileus estavam falando as mesmas palavras, ou seja, a mesma linguagem de muitos povos, dialetos. Está vendo? Mas aí Paulo também fala dos anjos. Essa língua dos anjos não é conhecida aos homens. É chamado de línguas estranhas no meio cristão, né? Mas Paulo aqui chama de outra língua. Outra língua. Você vai ver ele falar muito aqui em 1 Coríntios 13. E ele diz assim, se não tiver amor, então ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Aí ele diz o quê? Serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Por que Paulo usa bronze que soa, símbolo que retine? Paulo está mostrando, irmãos, que mesmo que eu fale em línguas, dialetos e língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei apenas para emitir sons. Olha só, algo exterior, só emitir som, não tem uma realidade nenhuma. Um símbolo, ele não tem realidade nenhuma, ele emite o som. Não estou entendendo aqui o que Paulo está falando? E eu posso falar em línguas, muito. Posso falar em línguas estranhas também, muito. E não tem amor. Aí eu vou ser o quê? Como um bronze que você bate e emite um som. Ou um símbolo que é usado para música e emite apenas sons. Nada com realidade. Aí ele diz o que mais? Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Olha mesmo, irmãos, o dom de profetizar. Ele diz o quê? E conheça todos os mistérios. Eu posso conhecer o mistério de Deus, o mistério de Cristo, o mistério da igreja, os mistérios do reino dos céus, aquelas parábolas de Mateus capítulo 13.
e não ter amor. Pensou, irmãos? E não ter amor. Aí ele diz o quê? Vamos ler, irmãos? E ainda que eu tenha tamanha fé, olha a fé qual é? A ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Eu posso ter até uma fé, Júlio, que eu transporto montes. Imagina aí, uma pessoa ter a fé para transportar um monte de um lugar para outro. Mas se não tiver amor, nada serei. Aí o verso 2 diz o quê? 2 não, 3. E ainda o que, irmãos? Que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmãos, eu posso entregar até meu próprio corpo para ser queimado. Eu posso distribuir todas as minhas riquezas, como muitos já fizeram, mas se não tiver amor, nada disso tem proveito algum. Olha mesmo, é vão. Então a gente tem que saber o que é esse amor. Porque você quer fazer alguma coisa que não tenha proveito? Não, né, irmãos? A gente quer fazer aquilo que tem um proveito. E qual é o proveito? Que haja edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A obra que Deus está realizando nessa terra, é a única obra que vai permanecer nessa terra, é a sua edificação. Amém? E eu e você, nós somos chamados para participar dessa edificação. Aleluia! Irmão, nós estamos edificando algo com o Senhor que vai permanecer por todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as obras humanas, né? Todas aquelas megas construções de Dubai, todas aquelas construções maravilhosas da engenharia, todas vão tombar um dia, irmãos. Mas a edificação do Senhor vai permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que permanece? Porque é uma edificação de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz o que, irmãos? Aí ele vai dizer agora, ó, o amor é paciente. Porque Paulo começa justamente colocando a paciência. Porque essa, irmãos, é a maior dificuldade do ser humano. Uma das maiores dificuldades nossas, irmãos, é paciência. E aqui não diz que o amor tem paciência. Diz que o amor é paciente. Ele é a realidade da paciência, o amor. Quantas vezes, irmãos, a gente não... acabou minha paciência. Eu não aguento mais, não é assim? Quem não já disse isso? O irmão Sérgio nunca disse, não. Irmãos, e você quer ver uma coisa? O Senhor parece que faz questão de colocar uma situação, colocar alguém próximo a você para você dizer, eu não tenho mais paciência. Está vendo? Por quê? Porque aí quando você vê sua fraqueza, aí Paulo vai dizer, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas enquanto você estiver achando que tem paciência, a paciência que é o amor que é a paciência, você ainda não vai experimentar. Olha só, irmãos, que coisa. Aí diz o que mais? É benigno, ou seja, é bondoso. Ele não só faz o bem, ele é o bem. Amém? O Senhor não só faz o bem, ele é o bem. Muitas vezes eu faço o bem, mas o meu interior pode não ter bem nenhum. Pode ser mal intencionado, mas eu estou fazendo bem aos olhos dos homens. Mas o Senhor não. Esse amor não. O amor, ele é o bem e ele faz o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o que mais? O amor não arde em ciúmes, ou seja, o amor não arde em inveja. Inveja, irmãos. Que sentimento, hein? A raça humana caída é o que mais tem, inveja. Qual foi o princípio da queda de Lúcifer? Inveja. Invejou o trono de Deus. Invejou o senhorio do Senhor. Está vendo? Então a inveja é o princípio da queda de Satanás. Qualquer inveja, irmãos, qualquer sentimento de inveja,
Vamos levar a cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aí ele diz o que mais? Não se ufana. O que quer dizer se ufana? Não se gaba. Olha mesmo, irmão. Irmão, você viu meu serviço? Você vai questão dizer assim, né? Irmãos, eu servi. Aí ninguém fala nada. Irmãos, eu servi. Os irmãos não falam nada. Aí você vai de cabeça baixo. Quando você chega ali, o irmão diz, irmão, bom serviço. Amém, amém. Amém. Por quê, irmãos? A gente tem um desejo de reconhecimento. A gente quer que as pessoas reconheçam aquilo que a gente faz. Se não houver um reconhecimento, você fica para baixo. Mas, irmãos, a gente precisa estar claro de uma coisa. É o que mais o irmão Pedro Dong está falando nas mensagens. Nós não estamos aqui para buscar reconhecimento dos homens. Nós estamos aqui para buscar a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente quer ser conhecido pelo Senhor. Aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. Tem melhor conhecimento, tem melhor reconhecimento do que do Senhor naquele dia quando você estiver diante dele e ele olhar para você e dizer assim: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, quer reconhecimento melhor do que esse? Amém? Então o amor, ele não se gaba. Ele não faz algo para aparecer, irmãos. Ele não faz para mostrar que é melhor. Não. O amor, não. Ele não age dessa maneira. O que mais? Vamos ler? Não se ensoberbece. Olha, não se orgulha. Olha mesmo, olha lá. Aquela igreja ali levantou, né? Quantos irmãos ali? Eita, tudo ali é obra minha. Tudo meu esforço, meu labor. Mas pelo Senhor, viu, irmãos? Pelo Senhor. Mas o Senhor conhece nosso coração, irmãos. A gente engana os irmãos. A gente engana nós mesmos. Mas ao Senhor ninguém engana. E Paulo diz que é ao Senhor que nossa obra vai prestar conta. Então não é melhor hoje? Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Senhor Jesus! Senhor, aqueles irmãos ali creram, aí Paulo diz, e isso por meio, o Senhor concedeu a cada um. Está vendo, irmãos? Nós estamos reunidos aqui, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Cristo, estamos falando do amor, tudo provém do Senhor. Somos alvos da misericórdia dEle. Né? Tem um hino que diz assim, sou um pecador, que graça ganhou, a Deus seja a glória. Eis a minha história. Sou um pecador, que graça ganhou. Que graça nós ganhamos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz assim, por que é que você se vangloria? O que é que tens tu que não tenhas recebido? Irmão, você nasceu de seus pais. Recebeu a vida de seus pais. Você não escolheu para nascer. Seus pais resolveram um dia gerar um filho ou uma filha, e o Senhor concedeu e você veio. E tudo que a gente herdou de nossos pais por meio do Senhor. E o nosso aprendizado nós recebemos do mundo. E uma vez a gente ouviu o Evangelho e o Senhor deu a fé. E a gente invocou o nome do Senhor. E a gente creu no Senhor. E a gente entrou na igreja. E o Senhor abriu os olhos do nosso coração. Estamos vendo as coisas espirituais. Estamos entrando na porta estreita. Andando pelo caminho apertado. Estamos indo em direção à glória. Que é que tens tu que nada recebeste? E por que te glorias? Como se não tivesse recebido. Tudo nós recebemos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Diga, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu coração é agradecido a Ti. Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu grande amor, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado. Tudo que nós fazemos, Senhor, seja para edificação, tudo seja para a Tua glória. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, mas o Senhor nos ama, e o Senhor veio nos salvar. Nosso destino antes era o lago de fogo pela natureza caída, mas o Senhor interveio, e o Senhor mudou o curso. Ninguém podia mudar esse curso, e o Senhor mudou esse curso.
Mas sabe como ele mudou esse curso? Não foi lá no terceiro céu. Ele veio morrer por cada um de nós. Ele deu sua vida por cada um de nós. Senhor Jesus. E que toquemos nesse amor do Senhor. E aí a vida da igreja vai ser diferente. Senhor Jesus, nós não devemos nos orgulhar. Amém? Aí diz o que mais? Não se conduz inconvenientemente. Irmãos, aqui, irmãos, está a questão. Quanto você se conduz inconveniente? Eu, muitas vezes, me pego me conduzindo inconvenientemente. Fazendo algo que não convém para o qual o Senhor te chamou, me chamou. Mas o amor, ele não se conduz inconvenientemente. Lembra as palavras do Senhor Jesus. Eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tudo o que eu faço porque vejo e ouço o Pai falar. E aquilo que ele fala e faz, o Filho semelhantemente também faz. Amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? Não se conduz inconvenientemente, irmãos. Isso mostra, irmãos, que se nós ainda estamos agindo de maneira inconveniente, é porque ainda precisamos ser aperfeiçoados nesse amor. Amém? Aí o que ele diz mais? Não procura. O irmão Pedro disse, você está no nosso meio buscando o seu interesse próprio. Irmão, será que nós estamos servindo buscando o nosso próprio interesse? Será que nós estamos fazendo do Senhor um meio de buscar algo que a gente não consegue, como muitos podem estar fazendo? Tendo o Senhor como ídolo, para obter aquilo que o homem não consegue por si mesmo? Será que nós estamos na vida da igreja procurando galgar alguma posição e ter reconhecimento de alguns homens? O amor não faz isso, irmãos. Não busca seus próprios interesses. Quando eu estou buscando ainda meu interesse, é porque eu preciso ainda ser aperfeiçoado nesse amor. Louvado seja o nome do Senhor. Não busca seu próprio interesse. Será que você vai apacentar um irmão? Se o irmão fechar a porta, se o irmão te tratar de maneira diferente, se você voltar, será que você volta do mesmo jeito? Porque às vezes, irmãos, a gente prega até o evangelho com o nosso próprio interesse. Às vezes a gente até serve com o nosso próprio interesse. Você quer ter uma ideia que sim? Às vezes a gente escolhe o irmão para servir. É o nosso próprio interesse. Não estão entendendo? Mas o amor não. O amor não busca seus próprios interesses. O que mais? Vamos lá, irmãos? Não se exaspera. Né? Não se exaspera. Diz o que mais? Não se ressente do mal. O amor, ele não se agrada do mal. Paulo diz assim, retribui o bem, retribui o mal com... Tá vendo? Por quê? Paulo estava andando nesse amor, irmãos. Paulo não estava falando aqui o que ele não estava vivendo, pelo contrário. Paulo já vinha vivendo nesse amor. E aí diz o que mais? O verso 6. Não se alegra com a injustiça. O que mais? Mas regozija-se com a verdade. O irmão diz, né? O irmão Miguel diz na mensagem que a injustiça é qualidade de Satanás. Esse mundo é injusto porque o príncipe deste mundo é injusto. Mas, irmãos, vai se manifestar o reino de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o nosso Senhor é justo juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a gente precisa aprender com esse amor. E aí eu olho para a minha experiência, você olha para a sua experiência e diz assim, então eu não tenho esse amor. Tem, irmãos. A boa notícia é que todos nós que cremos no Senhor, nós temos esse amor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diga um amém bem forte aí, irmão. Amém! Amém! Nós temos esse amor, irmãos. Então, se a gente tem esse amor, nós podemos andar por ele. Amém? Aí ele diz aqui assim, ó, o verso 7. Tudo espera, tudo suporta. Aí verso 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará.
Quantos irmãos não prejudicaram a edificação da igreja por causa de briga de profecia? Profecia é necessário? Sim. Pedro fala que a profecia é como uma candeia que nos ilumina em lugar tenebroso, em que a estrela da alva nasce em nosso coração e o dia clareia. Então nos dá uma direção a profecia, mas a profecia não é para a gente discutir. A profecia é para que a gente, por meio do amor, edifique a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz o que mais? Profecia diz o que mais, irmãos? Desaparecerão, né? Aí o que mais? Havendo línguas, cessarão. O que mais? Havendo ciência, passará, irmãos. Conhecimento, passará. Aí ele diz o que? O verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Verso 10. Quando, porém, vier, sim, então o que é em parte será. Quando, porém, vier o que é perfeito, é porque ainda não veio. Por um lado, esse perfeito é o reino milenar. Por outro, é o trabalhar do Senhor em cada um de nós. É esse amor aperfeiçoado em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu falei para os irmãos, nós temos esse amor, irmãos. Amém? Abra aí Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Verso 5. Romanos 5, verso 5. Vamos ver, irmãos, que nós que cremos no Senhor, nós temos esse amor. Amém? Senhor Jesus. O que é que diz? Sim. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou nos foi dado. Louvado seja o nome do Senhor. Você está vendo aí? Então nós temos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo mesclou-se ao nosso espírito quando a gente creu. Mas agora, pelas situações, pelas circunstâncias, esse amor ganha nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. É derramado em nosso coração. Não é que o Senhor está dizendo que o Espírito Santo é um fluido. Não. Porque é uma forma da gente entender que assim como um fluido ele preenche algo, o Espírito Santo, a palavra pleroma para preencher, para encher no grego, quer dizer que ele nos ganha, ele nos conquista. E à medida que o Senhor vai ganhando o nosso coração, nós vamos o quê? Expressando o amor de Deus em nosso viver. Louvado seja o nome do Senhor. E de que maneira as pessoas vão começar a perceber isso? Por essas características que Paulo descreveu de 1 Coríntios capítulo 13. Eu não vou buscar mais meu próprio interesse. Eu não vou mais me orgulhar, eu não vou mais procurar me ensoberbecer, eu não vou mais procurar o quê? Andar inconveniente. Às vezes eu ando inconveniente e um irmão tropeça, por minha causa. Cai, irmãos. Fomos chamados para edificar os irmãos e a gente se torna pedra de tropeço. E o irmão bate na gente e cai. E Paulo diz, se eu fizer alguma coisa, olha a aplicação do que Paulo falou, não se conduz inconvenientemente. Ele diz, se eu fizer alguma coisa que venha fazer tropeçar um irmão, não farei. Está vendo, irmão? Será que a gente pensa assim? Vocês sabiam que a gente até se reúne para a gente mesmo? A gente reúne ainda, irmãos, com uma visão egoísta de reunir. Reunir para a minha necessidade. Reunir para o que o Senhor fale para mim. Só fica ainda a gente, o eu, irmãos, o nosso eu. Ainda é forte. Mas à medida que o amor for ganhando a gente, à medida que o Senhor for nos aperfeiçoando, a gente não vai reunir só por nós mesmos. A gente vai reunir por causa do Senhor. A gente vai reunir por causa dos irmãos. A gente vai reunir a palavra para ir buscar os irmãos que não estão reunindo. Vocês estão vendo? É isso que o Senhor quer produzir no nosso meio, irmãos. É isso que o amor quer produzir no nosso meio. Senhor Jesus. Aí ele diz o quê? Voltando lá para 1 Coríntios 13. Senhor Jesus. Agora, olha o que ele vai falar, o verso 11. Ele resumiu de uma maneira muito rica, irmãos. Olha o resumo de Paulo. Olha o que é que ele vai dizer.
Quando eu era menino. Você ainda é menino, irmão? Hã? Cada um sabe, né? Menina aqui é menina em Cristo. Paulo diz lá em Coríntios também, né? Não é assim que sois carnais? Porque sois crianças em Cristo. Criança em Cristo briga por tudo, né? E até escolhe o lugar onde vai estar, o grupinho onde vai reunir, os irmãos que vão para o programa de rádio, né? Aquele irmão vai fazer parte. Ele não é tão complicado, vamos orar pelo irmão. Né? Diz que o irmão é complicado, vamos orar pelo irmão. Que irmão? Aquele irmão, mas vamos orar por ele. Mas irmão, isso é coisa de menino. Quando a gente peca, isso é coisa de menino. Quando a gente prejudica a edificação do Senhor, isso é coisa de menino. Quando a gente ainda está buscando nossos interesses, isso é coisa de menino. Mas que bom, irmãos, que um dia temos a fase de menino, mas o Senhor diz, chega. Quando devia ser mestre, ainda sou menino. Se o que é que a gente cresça, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer o quê? Falava como menino. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Falar em línguas, dialetos, língua estranha. Se não tiver amor, é menino. Criança em Cristo, brincando com os dons espirituais. O irmão Lee diz em um dos seus livros, eu olho para os púlpitos cristãos e vejo crianças de paletó. Carnais, discutindo por dons, posição, quem fala melhor, quem não fala. Ele diz que até tem irmãos que ficam ali na cadeira julgando o verbo. Esse irmão não verbou bem, não. Segundo a gramática, a regência verbal, não está bem não falar do irmão não. E a palavra passa. Quando era para receber na simplicidade a mensagem que o Senhor queria passar para você, passar para mim. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ama a simplicidade, irmãos. Deus ama a simplicidade. Você quer a coisa mais simples e mais sofisticada, o paralelo que havia entre Betânia e Jerusalém? Em Jerusalém estava toda aquela pompa dos sacerdotes, com aqueles altares cheios de ouro, cheios de prata, cheios de bronze, aquelas edificações gigantescas do templo de Salomão, reedificado no tempo de Esdras e Neemias, por meio ainda de construções de adições de Herodes, estavam aqueles grandes templos, grandes construções, onde o Senhor estava, na casa de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia. O Senhor ama a simplicidade, Senhor. Irmãos, essa reunião aqui tem que ser simples, amém? Nós não somos melhores do que ninguém. Aqui é uma reunião de pessoas simples, que querem o Senhor, que amam o Senhor, que amam reunir para o Senhor falar aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Somos Betânia para o Senhor. Amém? Somos Betânia para o Senhor. O Senhor tem prazer em estar no nosso meio. Paulo diz que uns reúnem para pior, mas nós precisamos reunir para edificação. Reunir para melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não me perdi não, irmãos. Aí diz assim, ó, sentia como menino, falava exterior, sentia interior. Sentia como menino. Olha que coisa interessante. Aí ele diz o que mais? Pensava como menino. Paulo diz assim, irmãos, na malícia não seja de crianças. Na malícia, não. Irmãos, no adulto, no conhecimento não seja de crianças. Ser de criança sim na malícia. Mas no conhecimento, sede adultos. Mas é o contrário. A gente é criança no conhecimento e adulto na malícia. Não percebe? Mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Amém, irmãos? O Senhor está trabalhando em cada um de nós. Aí diz o quê? Quando? Qual é o seu quando? Quanto tempo vai precisar para o Senhor atingir seu quando? Quanto tempo, irmão? Vai precisar para o Senhor atingir esse quando na sua vida? Aqui, irmãos, é específico de cada um de nós. Aqui é específico. Quando? Paulo, ele já tinha chegado. Ele diz, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Irmão, não precisa irmão nenhum ficar falando para você, não. Isso desgasta o irmão. Isso cria até problema. Mas os irmãos não vão deixar não de falar não. Sabe por quê? Porque o amor também
disciplina, irmão. O amor também exorta. Mas exorta com o objetivo de que o irmão seja restaurado, de que o irmão seja ganho, de que o irmão seja edificado. Mas o Senhor quer saber, e você? Quando é que eu quero dizer, Senhor, chega de eu ser menino, me faz um adulto, Senhor, me faz um homem, louvado seja o nome do Senhor, faz um homem espiritual. E quando a gente é homem, irmãos, a gente desiste das coisas de menino, a gente vai desistindo, isso não vai mais cabendo ao nosso viver. Não vai tendo mais atração nenhuma, porque nós estamos amadurecendo, louvado seja o nome do Senhor. Vamos reunir de maneira diferente, vamos servir de maneira diferente, vamos falar de maneira diferente, por quê? Porque nós estamos crescendo, louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui assim, ó, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, louvado seja o nome do Senhor. Verso 12, porque agora... Como que? Em espelho, obscuramente. Então veremos. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Verso 13. Agora, pois, permanecem. Sim. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo no final ele fala do tripé da vida cristã, esperança, fé e amor, mas o maior destes é o amor. E ainda, irmãos, eu quero ler aqui com vocês o que João fala sobre o amor. Abra aí, João capítulo 5, verso 42. Evangelho de João, capítulo 5, verso 42. Algumas pessoas, irmãos, não têm o amor de Deus. Aqueles que não creram no Senhor, não têm o amor de Deus. E o Senhor Jesus diz aqui, ó, 5,42, diz o quê? Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Está vendo? Em vós, dentro de vós. Por quê? Porque eles não criam no Senhor. Amém? Todos nós que cremos no Senhor, nós já temos o amor. Porque esse Espírito é o amor do Espírito, é o amor do Pai, é o amor do Filho, é o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra agora João capítulo 13, verso 35. João 13, 35. De maneira prática também, João falando sobre amor. 13, 35, diz o quê? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Olha mesmo, irmãos. Porque assim era o Senhor. O Senhor tinha amor pelos seus discípulos. E aí o Senhor disse, eu estou indo, o Espírito vai vir. E nisto eles vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha mesmo. Vamos ver outra passagem? João 15, 9. Senhor Jesus. João 15, 9. O que é que diz? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado... Não, 15, 9. 15, 9. Sim, isso. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Irmãos, para eu permanecer, eu já estou. Sim ou não? Para você permanecer nesse local, você não precisa estar nele? Permanecer é uma coisa, estar é outra. Quem nos colocou no amor foi Deus. Agora cabe a mim e você querer permanecer. Olha que coisa interessante, irmãos. Vamos ler outra passagem? João 15, 13. 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Olha mesmo, irmão. Vamos ler outra. João 17, 26. João 17, 26. Amém? O que é que diz?
eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vocês estão vendo aí? Então, o Senhor aqui, Ele está falando que esse amor, ele precisa ser aperfeiçoado em cada um de nós. É isso que o Senhor está falando. O Senhor não está dizendo que nós não temos esse amor, pelo contrário. Ele está falando que ainda que a gente tenha esse amor precisa ser aperfeiçoado em nós. Olha só o que João vai dizer aqui, ó. 1 João, primeira epístola de João, abra aí, irmãos. Senhor Jesus. Primeira epístola de João. Vou pegar aqui o verso. Senhor Jesus. Capítulo 2, verso 5. A gente agora vai ver uma palavrinha que João vai acrescentar aí em relação ao amor. 1 João, capítulo 2, verso 5. Ele vai falar o quê? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Está vendo aí? Tem sido, é uma constante. Tem sido aperfeiçoado o quê? O amor de Deus. Mas em quem? Aquele que verdadeiramente guarda a palavra de Deus. Está vendo? Então, quando eu guardo a palavra de Deus, o amor de Deus tem sido em mim aperfeiçoado. Amém? Isso não é rico, irmãos? Vamos ler outra passagem aqui. 1 João, capítulo 3, verso 17. João, ele é chamado de o discípulo amado, né? 3,17 diz o quê? Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que coisa mais prática do que essa? Olha só, irmão, como João leva para algo muito prático. Você tem o que comer, tem o que vestir, tem o que beber, e chega um irmão que não tem o que comer, que não tem o que vestir, não tem o que beber, e chega pedindo a você, e você diz, vai irmão que eu vou orar por você, Deus vai te abençoar. Tiago vai dizer isso aí, é com respeito a isso que Tiago vai falar. A fé sem obras é morta. Tiago não está falando de fé de salvação eterna. Tiago está falando de fé aperfeiçoada pelas obras. E aí você diz, irmão, vai na frente que eu vou orar por você. Isso. Então você fechou o coração, irmãos. A gente viu o quê? Irmão, vem. Eu tenho o que você vestir. Eu tenho o que você comer. Eu tenho o que você beber. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é um sinal que nós permanecemos no amor do Senhor. Amém? Vamos mais na frente. Amém, irmãos? Amém. 1 João 4,7. Começa com amados. É cheio de amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só, irmãos. Quando nós amamos com o amor de Deus, testifica que nós nascemos de Deus e que nós conhecemos a Deus. Amém? Aí o verso 4:8 diz o quê? Ele não diz, aquele que não ama não é nascido de Deus. Porque João sabe que a gente nasce de Deus pela fé. Mas ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Isso é um avanço espiritual, irmãos. Isso é deixar de ser menino para se tornar homem. Você está vendo? Conhecimento, adulto no conhecimento, conhece a Deus. Amém? Tá bom, irmãos? Está encorajado? Quer mais? 1 João 4,12. Agora aqui vai tocar no nosso calo. 1 João 4,12. 1 João 4,12.
Que fique bem claro isso. Vamos lá? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É isso que Paulo está querendo chamar os coríntios. Não é que os coríntios não tinham amor, mas é que Paulo queria levá-los a viver por esse amor. Por quê? Porque à medida que eu vivo por esse amor, que eu ando pelo Espírito, que eu ando no Espírito, o amor é aperfeiçoado em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quer mais ou não? Tem mais. 4,16 diz o quê? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Aqui fala de uma comunhão, irmãos. Primeiro Deus veio estar em nós pelo Espírito que nos foi dado. Agora, à medida que nós amamos, nós permanecemos em Deus e Deus permanece em nós. Sabe o que quer dizer? Que em meu viver, Deus é real. Eu tenho realidade de Deus. Eu não sei de Deus, eu tenho experiência com Deus. E a expressão é o amor. Amém? Deu para entender, irmãos? Deu mesmo? 4,17 diz o quê? Nisto é em nós aperfeiçoado o quê? O amor. Vocês estão vendo aí? Que o quê? Olha mesmo. À medida que nós somos aperfeiçoados no amor, no juízo, nós vamos estar confiantes. Sabe por quê? Porque coisa pior que tem é você entrar num lugar que não conhece a pessoa que vai, podemos dizer assim, falar com você. Você não sabe a intenção da pessoa. Você não sabe o que a pessoa tem para você. Mas se a gente conhece o Senhor hoje, no dia do juízo, Suene, é o Senhor. Amém, Senhor. Senhor, a gente tem confiança. Senhor, a gente te conhece, você conhece a gente. E aí o que é que acontece? A gente vai ter confiança diante do Senhor. João diz que muitos vão se afastar envergonhado quando vê o Senhor. Por quê, irmãos? Passamos a vida toda sem conhecê-lo. Irmão, serviço da igreja, eu vou, irmãos, eu vou. E não consulto o Senhor. Ajeitar a cadeira, eu ajeito, irmão, e não consulto o Senhor. Tudo que a gente faz, a gente não consulta o Senhor. A gente faz para o Senhor, mas sem consultar o Senhor. Parece que o Senhor fala em Ezequiel: os sacerdotes não servem a mim, servem nas minhas coisas. Eles não procuram por mim, eles não invocam meu nome. Irmãos, nós não somos fazedores de obra. A nossa principal necessidade é conhecer o Senhor. O que é que diz Oséias? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Você tem conhecido o Senhor? De manhã você tem conhecido o Senhor? Um especialista disse que o melhor tempo que tem das 24 horas são os primeiros minutos quando a gente acorda. A gente tem dado ao Senhor? Saiba que Colossenses diz que Ele é antes de todas as coisas. Ele tem que ser antes até mesmo do meu respirar. Eu já tenho que começar, oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Aqueles que conhecem o Senhor, né? E orando ao Senhor, irmãos. Maneira prática, não é maneira complicada. 1 João 4,18 diz o quê? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Está vendo quanta vez João fala agora de aperfeiçoado no amor? Irmão, é isso que Deus está fazendo em nós. Deus está nos aperfeiçoando no seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler mais um. 1 João 5,3. Bem rápido. 1 João 5,3. Senhor Jesus. O que é que diz? Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora,
Os seus mandamentos não são penosos. Verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Verso 5. Quem é? Sim. Senão aquele que crê ser Jesus ou Cristo ou Filho de Deus. Irmãos, percebe aí? Aí agora, olha o que é que ele fala aqui no verso... Deixa eu pegar aqui, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. É aquela que fala que aquele que ama a Deus que não viu, ame também. 4:20, amém. Verso 20, capítulo 4, o que é que diz? Vamos ler, irmãos. Se alguém disser e odiar seu irmão... Irmãos, vamos ler de novo. Olha só, vamos lá. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão... Agora olha só. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Que é um teste para a gente. Se a gente verdadeiramente ama o Senhor. Se eu amo o irmão que eu vejo, eu amo a Deus. Mas se eu digo que amo a Deus, mas não amo o irmão que eu vejo, porque Deus eu não vi. Um dia haverei de vê-lo, amém? Um dia nós iremos vê-lo, mas hoje não. E se eu não amo alguém que dele é gerado, dele é nascido, como eu posso dizer que amo a Deus? Irmãos, percebe? E agora, para completar, vamos ler 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Senhor Jesus. Bem rápido, irmãos. A partir do verso 3. Diz o quê? Vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Verso 5. Por isso mesmo, reunindo vós toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, com a virtude, conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, com a piedade, com a fraternidade. Aí agora o verso 8. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Verso 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos aperfeiçoe no seu amor. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos multiplicar em grupo, irmãos. Amém? Amém.